Muita gente parece confiante socialmente, mas transmite insegurança o tempo inteiro. E quase ninguém percebe isso conscientemente. Na psicologia social, existe um padrão muito comum atualmente. Pessoas inseguras frequentemente tentam impressionar excessivamente os outros. O problema é que isso produz exatamente o efeito contrário. Em vez de admiração emocional verdadeira, gera desconforto psicológico silencioso nas relações humanas. Primeiro hábito: falar demais sobre si mesmo constantemente. Pessoas inseguras tentam parecer mais interessantes socialmente. Então exageram histórias, conquistas, aparência, dinheiro ou inteligência constantemente. Mas pesquisas em psicologia social mostram algo extremamente curioso. Pessoas carismáticas fazem mais perguntas do que discursos longos. Porque conexão emocional nasce através de interesse genuíno verdadeiro, não através de autopromoção constante e exagerada socialmente. Quando alguém tenta impressionar o tempo inteiro, a conversa deixa de parecer natural emocionalmente e começa a parecer uma apresentação desesperada por validação externa. O cérebro humano percebe isso intuitivamente nas interações sociais, mesmo quando ninguém fala diretamente sobre esse desconforto emocional. Segundo hábito: precisar provar inteligência constantemente durante qualquer conversa social. Corrigir pessoas virou comportamento extremamente comum atualmente nas redes sociais. A pessoa transforma qualquer assunto em disputa intelectual silenciosa. Ela precisa parecer mais inteligente, informada ou racional constantemente. Mas psicologicamente isso transmite necessidade excessiva de aprovação emocional externa. Pessoas realmente seguras emocionalmente não precisam provar superioridade constantemente. Elas simplesmente sabem quem são intelectualmente e emocionalmente, internamente. Pesquisas sobre comportamento social mostram outro detalhe extremamente interessante. Quanto maior necessidade de parecer inteligente constantemente, maior costuma ser insegurança psicológica interna silenciosa emocionalmente. Porque confiança verdadeira não sente necessidade desesperada de reconhecimento constante. Ela existe naturalmente sem transformar tudo em competição emocional diária. Terceiro hábito: forçar a aparência de vida perfeita constantemente nas redes sociais. Tudo precisa parecer incrível, exclusivo, interessante ou emocionalmente invejável. A psicologia comportamental relaciona isso com insegurança identitária profunda. Quando alguém depende excessivamente da aprovação externa emocional socialmente, começa a construir uma versão artificial da própria personalidade diariamente. Mas a artificialidade emocional sempre parece desconfortável para outras pessoas, porque seres humanos percebem incoerências emocionais intuitivamente, naturalmente, mesmo sem entender racionalmente o motivo daquele desconforto psicológico. E quanto maior esforço para parecer perfeito constantemente, maior costuma parecer a insegurança emocional escondida internamente. Quarto hábito: nunca conseguir rir de si mesmo naturalmente. O ego inseguro interpreta qualquer brincadeira como ameaça emocional direta. Por isso muita gente reage defensivamente imediatamente diante de piadas simples, mesmo quando não existe intenção real de ataque emocional pessoal. Pesquisas em psicologia social mostram um padrão extremamente interessante. Pessoas emocionalmente seguras possuem maior tolerância social e emocional diariamente, porque a autoestima saudável suporta pequenas imperfeições, naturalmente sem desespero psicológico, enquanto insegurança tenta proteger imagem social constantemente diante de qualquer situação. Isso cria tensão emocional silenciosa em qualquer ambiente social. Ninguém consegue relaxar perto de alguém constantemente defensivo, emocionalmente. Quinto hábito: mudar personalidade dependendo das pessoas presentes no ambiente social. Pessoas inseguras tentam agradar absolutamente todo mundo, constantemente. Então adaptam opiniões, comportamentos, gostos, humor e até valores pessoais diariamente. Elas querem aceitação emocional acima da própria autenticidade verdadeira internamente. Mas isso produz um efeito psicológico extremamente estranho socialmente. A pessoa começa a parecer artificial, emocionalmente inconsistente para os outros, e seres humanos percebem incoerência emocional muito rapidamente socialmente. A psicologia chama isso de camuflagem social excessiva emocionalmente.
Quando alguém abandona a autenticidade para evitar rejeição emocional constante diariamente, o problema é que conexões reais exigem coerência emocional verdadeira, constantemente. Sem autenticidade emocional, tudo parece superficial, artificial e emocionalmente cansativo. Sexto hábito: exibir status constantemente tentando impressionar outras pessoas socialmente. Roupas, dinheiro, aparência, seguidores, carros ou conquistas materiais, excessivamente expostas. Tudo vira tentativa silenciosa de validação emocional externa, constante socialmente. Pesquisas sobre comportamento humano mostram algo extremamente curioso psicologicamente. Quanto maior necessidade de ostentação emocional constante, externamente, maior costuma ser insegurança psicológica interna, silenciosa, emocionalmente, porque pessoas realmente seguras, emocionalmente não precisam provar valor constantemente. Elas não dependem de aprovação social para sentir autoestima verdadeira internamente. O ego moderno, porém, funciona exatamente ao contrário. Emocionalmente, ele busca reconhecimento, validação, comparação, atenção e superioridade constantemente socialmente. Mas isso cria dependência psicológica extremamente perigosa. Emocionalmente, com o tempo, a pessoa nunca sente satisfação emocional verdadeira internamente por muito tempo, porque a autoestima, baseada apenas em aprovação externa, sempre oscila emocionalmente. Um elogio gera euforia emocional temporária extremamente rápida socialmente. Uma crítica destrói estabilidade emocional quase imediatamente depois disso. Sétimo hábito: concordar com tudo para evitar rejeição emocional socialmente. Muita gente confunde agradar pessoas com inteligência emocional verdadeira atualmente, mas psicologicamente existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Pessoas inseguras evitam discordâncias, porque temem perder aceitação emocional constantemente. Então escondem opiniões, necessidades, desconfortos e limites pessoais diariamente. Elas sacrificam a autenticidade emocional, tentando manter aprovação social constante. Mas relações saudáveis exigem honestidade emocional equilibrada entre duas pessoas. Sem autenticidade emocional, surge desgaste psicológico silencioso com o tempo. Porque ninguém consegue sustentar personagens sociais artificialmente para sempre. A pessoa começa a perder própria identidade emocional lentamente, internamente. E isso aumenta a insegurança psicológica ainda mais profundamente com o tempo. Oitavo hábito: buscar aprovação emocional em absolutamente tudo, constantemente, diariamente. A pessoa precisa de elogios, respostas, atenção, validação, reconhecimento e confirmação emocional contínua. Quando isso não acontece, imediatamente surge ansiedade emocional extremamente intensa internamente. A psicologia cognitiva relaciona isso diretamente com dependência de validação externa emocional. Quando a autoestima depende completamente das reações das outras pessoas socialmente, o cérebro entra em estado constante de comparação emocional automática diariamente. E isso destrói segurança psicológica progressivamente ao longo do tempo emocionalmente, porque a felicidade emocional passa a depender exclusivamente do ambiente social externo. E ambientes sociais mudam constantemente o tempo inteiro, emocionalmente. O mais perigoso sobre insegurança emocional moderna, atualmente, é que ela frequentemente parece confiança superficialmente diante das outras pessoas. Arrogância parece força emocional para muita gente, atualmente socialmente. Excesso de exposição parece autoestima elevada nas redes sociais modernas. Controle excessivo parece liderança emocionalmente forte e admirável superficialmente. Mas psicologicamente, existe uma diferença enorme entre aparência e segurança verdadeira. Pessoas realmente seguras emocionalmente não tentam impressionar constantemente ninguém. Elas não precisam transformar presença social em performance emocional diária constantemente. Porque a autoconfiança saudável transmite estabilidade emocional, naturalmente, sem exageros artificiais, sem validação excessiva, sem competição constante
e sem necessidade desesperada socialmente. Pesquisas em psicologia social mostram um padrão extremamente repetitivo atualmente. Quanto maior necessidade de impressionar os outros, constantemente e socialmente, maior costuma ser insegurança emocional interna, silenciosa, psicologicamente falando. Porque quem realmente conhece próprio valor emocional profundamente, internamente, não sente necessidade desesperada de aprovação social constante diariamente. Existe um detalhe psicológico extremamente importante sobre pessoas realmente confiantes emocionalmente. Elas não tentam parecer superiores emocionalmente o tempo inteiro socialmente, porque segurança emocional verdadeira costuma ser silenciosa naturalmente. Ela não precisa anunciar a própria importância constantemente para ninguém. Pessoas emocionalmente maduras conseguem ouvir críticas sem desmoronar psicologicamente e internamente. Conseguem discordar sem transformar tudo em guerra emocional desnecessária diariamente. Conseguem admitir erros sem sentir humilhação emocional profunda constantemente. E conseguem existir socialmente sem buscar validação emocional o tempo inteiro. Isso acontece porque autoestima saudável nasce internamente primeiro, emocionalmente, não externamente através da aprovação das outras pessoas, constantemente socialmente. A psicologia chama isso de validação interna, emocional, verdadeira. Quando o valor pessoal não depende completamente do ambiente social externo, diariamente. E isso muda absolutamente tudo nas relações humanas, emocionalmente. A pessoa para de competir emocionalmente constantemente com outras pessoas, socialmente. Para de fingir perfeição emocional nas redes sociais, diariamente constantemente. Para de transformar conversas em tentativas desesperadas de impressionar emocionalmente. E finalmente começa a construir conexões emocionalmente verdadeiras, profundamente saudáveis. Porque no final, existe uma verdade psicológica extremamente desconfortável socialmente. Quanto mais alguém tenta impressionar constantemente as outras pessoas emocionalmente, mais inseguro emocionalmente costuma aparecer diante delas silenciosamente. Pessoas realmente confiantes transmitem calma emocional, naturalmente sem exageros artificiais. Elas não forçam a admiração constantemente através da própria imagem social. Não exageram própria importância emocional diante das outras pessoas diariamente. E não transformam presença social em espetáculo psicológico performático constantemente. Talvez verdadeira confiança emocional seja exatamente isso, psicologicamente falando. Não precisar convencer ninguém constantemente sobre próprio valor pessoal, internamente. Porque quem realmente conhece próprio valor emocional, profundamente, diariamente, não vive implorando reconhecimento silenciosamente através do próprio ego constantemente. O ego moderno, porém, funciona exatamente ao contrário. Emocionalmente, ele busca validação, atenção, superioridade, comparação e reconhecimento social constantemente. Mas quanto maior dependência emocional da aprovação externa diariamente, menor costuma ser estabilidade psicológica interna, emocionalmente falando. Porque confiança verdadeira não precisa ser exibida constantemente socialmente. Ela aparece naturalmente através da postura emocional equilibrada internamente. E pessoas emocionalmente seguras geralmente possuem algo extremamente raro atualmente: paz emocional suficiente para não transformar tudo em competição psicológica constante.